Este é o canal do Empresário Perfeito. Empresário perfeito não porque não existe erros ou equívoco. Empresário perfeito é porque tem o objetivo de caminhar fazendo o que é correto aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade e principalmente aos seus próprios olhos. O empresário perfeito, ele nasceu de um desejo, de um amor pela instituição empresarial. Mas eu vou contar para vocês quem está por trás do modelo do empresário perfeito. Muito prazer, meu nome é Maria Josefa da Silva, sou a terceira filha de 2 imigrantes de Alagoas para São Paulo. Meus pais, João Emiliano da Silva e Maria de Lourdes da Silva, eram de uma cidadezinha lá de Viçosa, no estado de Alagoas. Os meus pais, eles saíram do sertão de Alagoas para a cidade de São Paulo, uma cidade grande que para eles eu sempre faço um paralelo de quando eu saí do Brasil para os Estados Unidos. Nós éramos em 3 à época e os meus pais eram 2 pessoas dignas, maravilhosas, porém eles não tinham leitura, eram analfabetos por educação, trabalhavam na roça e naquele momento não existia essa mentalidade de conhecimento, de estudo, e até por condições financeiras. Quando chegamos em São Paulo, meu pai foi trabalhar de ajudante pedreiro, minha mãe de limpeza de casa, e crescemos num ambiente muito pobre, um ambiente que realmente tivemos a necessidade alimentar por alguns momentos, mas os meus pais sempre nos ensinaram o quão importante era ser honesto. E ali nós crescemos, depois vieram mais 2 irmãs e nos tornamos 5 pessoas. Eu realmente nunca imaginei que um dia eu podia estar nos Estados Unidos e tampouco me graduar em 2 faculdades e amar como eu amo a instituição empresarial. Quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe solicitou ao dono da casa que nós locávamos para que ele pudesse arrumar um emprego para mim. E aí onde começou a minha carreira contábil. Eles tinham um escritório de contabilidade, creio que até hoje existe, e nesse escritório, aos 14 anos, eu comecei na área do departamento pessoal, depois fui para a escrita fiscal, que na época, inclusive, era com caneta tinteiro. Tive que melhorar minha caligrafia, então eu chegava em casa e pegava o caderno de caligrafia para melhorar, porque a caneta tinteiro ela exigia uma caligrafia bem mais preciosa, mais detalhada, para que pudesse os fiscais entenderem o que estava descrito nos livros. Na época também a contabilidade era feita com gelatinas e essas coisas. O fato é que com 14 anos eu ingressei na área contábil, eu ingressei neste lugar onde o mundo empresarial começou a fazer parte do meu coração, a fazer parte da minha vida. E aí este universo eu comecei a me apaixonar. Com 16 anos eu migrei para outro escritório também de contabilidade, mas aí eu já tinha uma certa experiência. Nesse outro escritório de contabilidade eu comecei como auxiliar e acabei me tornando uma supervisora dentro do escritório, e ali eu já abrangi não só a parte de departamento pessoal, escrita fiscal, como contábil também. E neste decorrer eu resolvi estudar o Colégio Técnico Contábil para eu poder ter mais experiência técnica e não só a parte prática. Ingressei no colegial técnico ali em São Paulo e fiz até a 2ª série mais ou menos, quando fiquei grávida do meu primeiro filho. Tive que romper essa gestação e voltei depois para concluir o técnico. E mais tarde entrei na Faculdade de Ciências Contábeis. Mas nesse interim, aos 20 anos, eu conheci uma pessoa que realmente... na realidade foram 2 pessoas. Uma foi meu primo, que ele realmente tinha uma percepção muito aguçada da contabilidade, não era só simplesmente lançamentos,
mas também para que fizesse sentido aquilo que estava sendo colocado dentro de relatórios contábeis. E a segunda foi uma pessoa na qual eu trabalhei com ela, já não era um escritório contábil, era no Colégio Augusto Laranja, eu tinha 20 anos de idade, eu já era mãe, o meu filho já tinha quase 2 anos, e essa pessoa sim foi a Rose, e eu sou muito grata a ela, porque ela me ensinou muito mais do que eu sabia ou do que meu primo tinha ensinado, e até que a faculdade estava ensinando. Quando a Rose saiu, eu me tornei supervisora do departamento contábil do Colégio Augusto Laranja. Então, a minha paixão se intensivou muito e muito e muito mais, porque eu vi os resultados. E ali, no Colégio Augusto Laranja, foi que eu criei, que veio ao meu coração, o que a contabilidade significava. O departamento contábil, ele é semelhante a um coração. Por que eu faço esse paralelo com o coração? Porque no departamento contábil, assim como o coração, que traz o sangue para todos os nossos órgãos e faz a devolutiva interna para os nossos órgãos, assim também a contabilidade. Porque ali dentro do departamento contábil, nós começávamos a conciliar o que o departamento de contas a pagar e receber fazia, o que o departamento de pessoal fazia, o que a cobrança fazia. Tudo teria que estar harmonizado com o resultado dos extratos bancários, com o resultado de outros documentos. Então, por isso que eu fiz essa comparação. A contabilidade, como coração da empresa, ela traz todos os departamentos, e nesses departamentos existe a reconciliação, existe o diagnóstico, que ao devolver para o cérebro, que é o dono da empresa, através de relatórios, faz com que eles realmente possam tomar decisões internas para a empresa e, ao mesmo tempo, prestação de contas para o fisco. Porque, assim, prestação de conta para o fisco, no caso aqui dos Estados Unidos, para o IRS, ele não significa simplesmente um cumprimento de fatos e de atos que acontecem através de formulário. É muito mais que isso. Porque você só vai prestar conta daquilo que você tem controle. E se você não tem controle, você vai informar uma empresa totalmente descontrolada. A culpa não é da Receita Federal. A culpa, se analisarmos, é de nós mesmos, os donos da empresa, que não valorizam a empresa como deveria. Por quê? Principalmente nós que somos imigrantes. Quando nós chegamos aqui, os imigrantes, às vezes eles são empresários no Brasil e às vezes eles só são empregados. E tudo bem por isso. Só que quando chega aqui, o sonho de querer uma vida melhor, o sonho de dar certo, nos incentiva a abrir empresa. Né? Quem nunca foi empregado vai abrir empresa. Mas não existe uma pré-preparação. A mentalidade das pessoas, quando fala de contabilidade, é assustadora. E é também assim, meio que descaso. Por quê? Nossa, contabilidade é muito chato. Contabilidade faz com que as pessoas tenham que ficar entregando formulário, tem que fazer contas. O resumo da contabilidade, em algumas pessoas, lógico que toda regra tem exceção, eu tenho que fazer conta, é matemática. E eu quero falar para vocês, não é só contas. A conta é o final. Antes da conta, existe toda uma percepção que um verdadeiro profissional da área contábil tem que conhecer. Mas vamos voltar ao Brasil. Terminei a minha área contábil e aí resolvi fazer direito. No último ano de direito, eu tive o meu segundo filho e, inclusive, para poder amamentar meu filho, eu tinha que perder algumas aulas, né, porque era o último ano. Acabei ficando de DP em direito penal. Não é uma área que eu sou apaixonada, mas tudo bem por isso. Continuei. Tive uma fatalidade, meu pai pegou câncer quando descobri, no penúltimo ano.
quando descobriu que meu pai teve câncer, e aí ele acabou por fazer uma cirurgia, meu filho nasceu, e aí no último ano foi meio conturbado. Após o último ano da faculdade, quando eu fui prestar o OAB, meu pai acabou falecendo depois de várias quimioterapias, radioterapias. Eu lembro que um dia eu estava na mesa, né, prestando o exame da OAB, e a minha irmã me ligou, meu pai não estava bem, eu simplesmente larguei. Fato é que eu tive a minha OAB depois da terceira vez que eu prestei a prova, e aí estava com CRC e com a OAB. Mas cursar a faculdade realmente me ajudou a ter um diploma, que hoje até hoje eu tenho, eu pago a anuidade da OAB e do CRC no Brasil, porém, todavia, a experiência e a busca por conhecimento é que realmente me capacitou a ser diferenciada no mundo contábil e tributário. Hoje, depois de 43 anos trabalhando na área contábil, eu me considero uma pessoa que realmente faz a diferença dentro do mundo contábil. E sim, eu não aceito fazer qualquer tipo de trabalho que não estejam ligado à licitude e principalmente a princípios. Quando eu terminei o direito, eu advoguei por alguns anos, mas depois eu fui trabalhar com o meu ex-marido. Nós tínhamos uma empresa de logística e foi muito bom também, porque além do mundo empresarial, além de ser uma contadora e além de ser uma advogada, a logística ela te traz uma percepção diferente sobre prazos, sobre como você criar estratégias para você cumprir o teu trabalho naquele momento. Então, assim, tudo coopera para o bem da nossa vida, assim diz a palavra de Deus ali em Romanos, porque nada, absolutamente nós devemos desperdiçar. Se nós colocarmos todas as coisas, nós podemos produzir melhor, não só para nós, mas para com a sociedade e para com o próximo. Então, assim, eu me apaixonei pela contabilidade, eu sou apaixonada pela contabilidade, eu sou apaixonada pelo direito, eu sou apaixonada pelo mundo empresarial, na qual existe essa prerrogativa de organização, de cumprir o que é lícito e de fazer, de calcular, de verificar estratégias dentro da legislação. Em 2014, nós resolvemos migrar para os Estados Unidos. Já víamos quase todo ano, desde que meu filho era pequeno, nós víamos quase todo ano para estarmos aqui nos Estados Unidos. Era um sonho, né, do meu ex-marido estar aqui. Em 2014, ele realizou esse sonho, adquirimos uma empresa que não tinha nada a ver com contabilidade. O que acontece? Quando nós viemos para cá, nós não tínhamos expertise do que fazer. Não tinha pessoas para falar assim, olha, devido à tua profissão, pega um visto que seja semelhante à tua profissão. Na realidade, o que nos falaram se você vem com determinado visto, que o nosso era o L1, você compra um business, já é meio caminho andado. Gente, se eu não tenho expertise em uma área, se você não tem expertise em uma área, e ela é totalmente adversa à expertise na qual você tem experiência e na qual você tem conhecimento, não faça. Pelo menos para mim não deu certo. Foi adquirido um salão de beleza aqui em Lake Mary, e muito grande. Na época tinham 14 empregados. E desse salão de beleza foi solicitado, sim, todos os relatórios, foi solicitado planilha. Como nós não tínhamos experiência nos Estados Unidos, nós contratamos tanto um advogado quanto uma contadora de renome aqui da época, que inclusive ainda tem renome aqui, para que fizesse a tal due diligence, que nada mais é do que verificar se realmente a empresa está de acordo com os requisitos e também verificar a parte financeira. Eu sempre gostei de analisar, na época nós tínhamos 5 apartamentos em resort, e eu sempre cuidei dessa parte financeira, de analisar, de ver números. Quando eu peguei o imposto de renda
desta empresa, desse salão, eu falei assim, esse salão não dá lucro, porque não condizia o faturamento com as despesas, com os valores que eram pagos para os funcionários, mais o aluguel e tudo, só que às vezes o marido, o provedor da casa, quando ele ansia muito por alguma coisa, ele não dá ouvido à esposa. E não foi diferente comigo, porque a argumentação foi: nós contratamos a melhor contadora de Orlando, nós contratamos um advogado, e eles não chegaram a essa conclusão que você. Como eu não... Para mim, a contabilidade era totalmente diferente nos Estados Unidos. Eu sei que contabilidade, direito tributário internacional tinha as suas nuances diferentes. Só que para que eu não interrompesse esse sonho, eu falei, ok, não tem problema. O que aconteceu quando chegamos no salão? Para você ter uma ideia, o faturamento informado na declaração mensal era 65 mil. Qual que era o fato? O que acontecia mensal? 36 mil dólares. Nós temos aí quase 50% a menos. Hoje eu entendo que houve aquela coisa de colocar números a mais no faturamento para atingir o objetivo, que era o de venda. Pelo que nós soubemos depois, a pessoa já estava há 4 ou 5 anos tentando vender e não conseguia. E aí, um imigrante, louco para vir para cá, tinha condições, foi encontrado, que foi meu ex-marido, e o desejo da dona, né, na época, foi atendido. Compramos o salão, trabalhamos, né, para que esse salão pudesse crescer. Haja visto, era um salão que dependia o visto. A minha expertise era de salão? Não. Eu sabia cortar? Não. Eu sabia, até hoje eu não sei nem cortar, nem fazer unha, não sei fazer niente. Dependendo de mim, eu morro de fome nessa área. Já até tentei aprender. O que eu fazia no salão? Eu fazia a parte administrativa e eu ficava até com os produtos e tudo, testando, pesquisando para diminuir o custo em relação ao faturamento que crescia gradativamente. Acontece que, na época, nós ficamos com todos os funcionários, né? E tinha uma gerente, essa gerente estava lá há 6 anos, e um dia a gerente chegou e falou para mim, olha, eu preciso de dinheiro para pagar tips. Eu falei, mas não está condizente o que você está pedindo? Por quê? Porque aqui no caixa mostra que nós tínhamos um saldo, e aí entrou mais dinheiro em tips, logo era para ter X, e aí eu lembro que era para ter no caixa 3.200 e poucos dólares, entre o saldo anterior, entre o que entrou e o que tinha que pagar de tips, acho que era 1.000 e poucos dólares. Ela disse assim, você está falando que eu estou te roubando? E que eu cheguei para o meu ex-marido e falei, olha, está acontecendo isso, isso, aquilo, porque eu que administrava, e o que a gente faz agora? Como nós estávamos em processo de visto, o que ele disse? Jô, vamos deixar do jeito que está, porque a gente não pode perder a empresa agora, porque isso representa o nosso visto. Eu falei, ok. Depois que nós tivemos o documento, né, a aprovação do visto, nós chegamos em agosto, isso aconteceu em outubro mais ou menos, e o nosso visto foi aprovado em dezembro. Na época o L1 e todas as condições, elas eram mais favoráveis. Conclusão, aí ela perguntou, ela era americana, então ela falou, você está dizendo que eu estou roubando? Não, não estou dizendo que você está roubando, eu só estou tentando entender aonde está o dinheiro. Bom, depois que eu falei com meu ex-marido, fui, saquei, entreguei, quando veio o visto, a primeira coisa que eu fiz foi demiti-la. Aí foi uma avalanche. Por quê? Porque independente do local, se há uma certa unidade, né, uma cumplicidade entre profissionais, onde a profissão é personalíssima, ou seja, depende da capacidade daquele que está exercendo, como se fosse uma profissão regulamentada no Brasil, então você está em maus lençóis. O que eu fiz? Na minha inocência,
até inocência profissional, eu falei, não, eu vou demitir a gerente, coloco uma outra gerente, onde eu vá ter confiança e tudo bem. Não, não foi isso que aconteceu. Eu demiti a gerente, 4 meses depois, todos, que na época já eram 18 profissionais, saíram do salão para montar o seu próprio estabelecimento. E, detalhe, eles pegaram todas as bases de dados. Agora me diga, as pessoas não iriam? Os clientes não iriam? Claro que iriam. Quem que sabia cortar cabelo? O salão tinha mais de 14 anos ali. Quem eram os profissionais dos quais eles tinham confiança? Os cabeleireiros. Eu era mais uma imigrante. Existia uma certa discriminação. Eu lembro um dia que o cliente, ao invés de pagar para uma profissional, porque ela era hispana, ou pagar a mim, porque estávamos nós dois no front desk, ela foi até a cadeira da americana pagar na mão dela, porque ela não aceitava que nós, que éramos imigrantes, pudéssemos estar ali à frente do negócio. É normal isso? Eu creio que é uma exceção. Mas, indo adiante disso, mostra que nós precisamos, é uma das primeiras lições, você que é imigrante, que veio para os Estados Unidos, com exceções, tá? Toda regra tem exceção. Mas a regra é, você não tem domínio daquela profissão. Aquela profissão depende totalmente de um terceiro. Se esse terceiro não trabalhar e você não vai faturar, não entre em uma atividade dessa, porque com certeza você vai acabar sendo prejudicado. Se você tiver outro tipo de plano, então entre e teste, porque de repente é uma nova descoberta. Eu não recomendo entrar num negócio onde você não tem nenhum tipo de expertise. Viemos para cá, perdemos, aí tivemos que reconstruir todo o salão, nisso foi vendido os apartamentos, foi perdido todo o dinheiro e nós não tínhamos o que fazer. Eu, de empresária, eu comecei com 23 anos empresariando, tive um escritório contábil no Brasil com 23 anos e depois passei para a área de direito, mas continuei com o escritório de contabilidade e depois com o meu ex-marido a gente teve empresa por longos anos. Mas, ou seja, dos 23 anos, na época eu tinha 47, acho que uns 48 anos, quando eu voltei para a área contábil, porque era a única coisa que eu fazia que me dava realmente segurança para fazer aqui nos Estados Unidos. Bati nas portas de vários escritórios de contabilidade, inclusive desse escritório que era o nosso contador na época, e mandei meu currículo. A gente já tinha um certo conhecimento e talvez porque nesse escritório a gente tinha alguns dissabores, porque eu ia lá para fazer a contabilidade ou o imposto do salão e acabavam que eles falavam assim, não, você não pagou isso, você não fez aquilo, e aí eu tinha que mostrar, tá nesse relatório, tá nesse. Assim, como eu tinha conhecimento, apesar de estar em país diferente, a essência da contabilidade era a mesma. O que diferia era o software e o modo onde iria informar para a Receita Federal, o tipo de formulário. Porém, a essência era a mesma. Então, por mais que eles quisessem fazer de forma diferente, por não estar atento, porque depois eu percebi que as pessoas elas não tinham uma formação, uma percepção a fundo da contabilidade, era a prática que elas tinham e elas iam aprendendo e tudo bem por isso. Mas a maneira como elas me perguntavam, eu contrapunha e aí elas ficaram um pouco com o pé atrás, né? E na minha maneira até de perguntar, uma maneira assim, acho que um pouco rígida, um pouco agressiva, faziam com que eles ficaram meio receosos comigo. O fato é que eu não tive oportunidade de estar trabalhando naquele escritório de contábil, na qual eu fui por cliente por mais de 6, 7 anos. E aí eu encontrei um escritório de contabilidade de hispanos que me acolheram. Eu saí de empresária depois de 24 anos e voltei a ser empregada nos Estados Unidos, dentro de um escritório de hispanos que já tinha uma experiência
com brasileiros, porque a dona foi empregada de um escritório contábil brasileiro. Então ela tinha assim um certo resquício e de repente o que ela me passou é que ela queria mostrar que ela ajudaria uma brasileira para mostrar aos brasileiros que ela tinha condições e uma gratidão pelo que ela foi ajudada na época pelo escritório brasileiro, e ela era hispana. Então esse escritório, ele me aceitou. Eu lembro que foi 1º de dezembro de 2017. O salão fechou em junho de 2017, porque graças a Deus nós fizemos um contrato de locação de 3 anos, na época era $10 mil o aluguel, então estava muito pesado, foram vendidas todas as propriedades que tinha para manter, né, por conta do visto, e o que aconteceu? Nós fechamos em junho, 1º de setembro eu entrei nesse escritório e coloquei a minha condição de que eu trabalho para vocês 15 dias, e esses 15 dias você não precisa me pagar se você não gostar do meu serviço. E assim foi feito o acordo. Quando eu entrei dia 1º de setembro, eu não conhecia o QuickBooks, porque eu tinha o conhecimento contábil, eu tive escritório de contabilidade há mais de 20 anos na época, porém o software era diferente, e depois que eu fui administrar a empresa do meu ex-marido, eu cuidava por trás da contabilidade, só que eu tinha um escritório que fazia, então eu já não estava mais familiarizada de softwares contábeis. Imagina em um país diferente, que para mim era tudo novo. Porém, a essência da contabilidade, o amor pela contabilidade, o entendimento de como funciona transações financeiras, qual é o objetivo de cada transação em relação à empresa, ou os formulários que deveriam estar harmonizados para entregar ao fisco, não me trouxe dificuldade. O que eu precisava naquele momento? Eu simplesmente precisava entender sobre o software do QuickBooks. O que eu fazia? Eu ia trabalhar, eu tive um auxílio durante essas 2 semanas, né, desses 15 dias. Uma das pessoas pegou e sentou do meu lado e ela me explicando como funcionava o QuickBooks. E aí eu chegava em casa e ficava até 2, 3 horas da manhã, sem entender o inglês fluente, mas eu sabia a essência, eu sabia quais relatórios, eu sabia onde colocar as transações, eu sabia onde era para colocar, onde era para entrar no Profit and Loss ou no Balance aquela transação. E aí, apesar de não entender o inglês fluente, eu estudava todos os dias o software do QuickBooks. E com esse estudo eu fui me desenvolvendo dentro do escritório. Infelizmente, quando você se desenvolve demais, estremece o ambiente. Porque aonde há insegurança, as pessoas elas começam a não te dar tanta oportunidade. Então a fala da dona, na primeira semana, depois que ela percebeu que eu tinha conhecimento e que eu ia ser útil ali, ela chegou para mim e falou assim: você tem carta branca, você pode desenvolver o que você achar melhor dentro do escritório. E uma empresária, empreendedorismo na veia, ama o mundo empresarial, eu comecei a ter várias ideias e compartilhar isso e aquilo, só que surgiu os ciúmes, né, por parte de uma brasileira que estava lá há mais de 5 anos, até por parte da dona do escritório, achando talvez que eu queria tomar os clientes, porque eu conversava com os clientes brasileiros, eu mostrava alguns números, eu comecei a fazer as contabilidade, comecei a detectar alguns erros, né, porque quem fazia a contabilidade não tinha conhecimento, eles faziam só aquela coisa de coloca na caixinha X, coloca na caixinha Y, sem analisar a transação em si. E o que aconteceu? Depois de um mês mais ou menos, essa dona da empresa chegou para mim e falou assim: você não é dona do escritório, você toma a sua posição. E aí começou aqueles boicotes, aí me tirou do departamento contábil, me pôs como secretária, aí eu tinha que limpar a mesa, aí eu tinha que levar água, tinha que fazer a agenda dela,
né? E aí começou aquela coisa, uma vez eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu me sinto muito engessada aqui nesse local, porque eu fico o dia inteiro e eu não estou sendo produtiva. O que você acha de eu trabalhar a partir de casa? Haja visto que o QuickBooks Online era uma ferramenta que você pode trabalhar a partir de casa. E eu vou ser mais produtiva e também vou ter mais condições de estudar mais. A resposta foi negativa, por quê? Porque existia a necessidade do controle, de estar ali. E ok, tudo bem por isso, continuei, só que eu ia para o banheiro, eu chorava compulsivamente toda vez que eu era destratada. Por quê? Porque eu creio que surgiu um ciúmes, e o ciúmes por parte dessa pessoa que era brasileira começou a trazer alguns tipos de fofoca, e isso em um ambiente empresarial é horrível. Mas eu suportei, porque eu não tinha mais condições de não ganhar. Na época eu ganhava $10 a hora, que eu não conseguia nem pagar um apartamento. Eu fui, quando o salão fechou, eu fui dividir um apartamento com a menina, e não é demérito, mas é ela que limpava o salão. Então, como eu não tinha condições de pagar, e aí meu marido, eu e o meu ex-marido já não tinha mais afinidade, então eu fui morar no apartamento. Ele ficou com meu filho na casa que tínhamos comprado, porque era perto do high school, e aí eu fui dividir o apartamento com essa moça, e graças a Deus ainda que encontrei ela, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel sozinha. Isso em 2017. Em 2018, o meu ex-marido voltou para o Brasil, ficou eu e meu filho adolescente aqui, e aí nós sobrevivemos. Ele ficava o dia inteiro sozinho, eu ia trabalhar, né, nesse escritório, e por muitas coisas que a Covid trouxe, para mim foi benéfica. Por quê? Quando chegou a Covid, eu já estava no estágio do escritório onde eu cuidava sozinha de todos os bookkeepings. Porque as 3 pessoas que estavam antes, 3 ou 4, elas foram saindo por inúmeros erros, que infelizmente eu acabava detectando. Aí o pessoal que faz imposto de renda começou a gostar mais do meu trabalho, e aí eles começaram a ver também que os erros das outras pessoas que faziam bookkeeping. Acabou que eu fiquei sozinha no departamento. E aí veio a Covid, eu tinha a condição de estar fazendo a partir de casa o bookkeeping. Ou seja, aquilo que eu pleiteei há 3 anos anterior e que ela não deixou, por condições, né, mundiais, ela teve que ceder. E aí onde começou o meu rendimento a aumentar, porque eu estava em casa, e aí eu estava fazendo um bookkeeping, e aí eu, em vez de ganhar salário fixo, eu comecei a ganhar só comissão pela quantidade de empresas que eu fechava. E aí outras pessoas, né, amigos meus, foram indicando, e aí eu comecei a criar uma clientela. Quando acabou a Covid, que ela queria que eu voltasse para o escritório, e aí eu falei, olha, não tem a mínima condição, é um sonho meu, eu tenho essa veia empreendedora, empresarial, e eu não quero ficar presa dentro. E tudo bem para quem está acostumado, porque tem gente que gosta de ser empregado. Por quê? Ele não tem responsabilidade, vai ter dinheiro para pagar aluguel, não vai ter dinheiro para pagar aluguel, vai ter dinheiro para pagar funcionário, não vai ter dinheiro para pagar funcionário, vai cumprir de atender todos os clientes, não vai cumprir de atender todos os clientes, e tudo bem por isso. Mas este não foi meu sonho. Eu comecei como empregada com 14 anos. Com 23 anos eu já tinha o meu primeiro escritório contábil. Então, depois dos 23 anos, eu só voltei a ser empregada em 2017 aqui nos Estados Unidos. Então, para mim era muito dificultoso essa situação. Então, ela falou assim, eu vou falar com meu esposo, se ele aceitar a gente continua, senão não vai ter acordo. E ok, em 2021 não houve acordo, houve a ruptura, e eu comecei a caminhar sozinha, e honra e glória do Senhor, as coisas foram melhorando, eu fui angariando mais clientes, e eu fui tendo o meu perfil de trabalho, qual seja, se a empresa
quer trabalhar comigo de forma ordeira, de forma lícita e organizada, eu trabalho. Do contrário, eu não trabalho. Por quê? Porque existem princípios que têm que ser cumpridos dentro de qualquer área profissional. Como cristã, o primeiro princípio é o que o Senhor me fala, que nós devemos respeitar, que nós termos sujeitos às autoridades do país, do local de onde estamos. A autoridade esta que nos Estados Unidos é feita através regulamentada pelo IRS. Essa prerrogativa, onde tem todas as regulamentações, todas as publicações, eu sigo à risca. Sim, existem estratégias que nós podemos verificar. Hoje, eu sou uma Tax Prepare, sou Bookkeeping, sou CEO da Onyx Institute e eu sou também creditada para poder fazer IT Number. Então, pela minha experiência contábil, pela minha experiência de direito, quando eu faço os bookkeepings, quando eu faço os taxes, eu faço baseado na legislação e também através de estratégias. Por quê? É proibido você fazer planejamento tributário? Não, não é proibido. O que é proibido é fazer o que é ilícito. Agora, como que um empresário, principalmente imigrante dos Estados Unidos, ele pode ser um empresário, um modelo de empresário perfeito? Estados Unidos e qualquer lugar do mundo. É se organizando. É sentando com seu preparador, com seu contador, com o seu CPA, porque aqui nos Estados Unidos ele é bem flexível. O regime tributário dos Estados Unidos é maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo regime tributário. Como é que é diferente do Brasil? No Brasil, a sua grande maioria é simples presumido, o MEI, e também, mesmo que o lucro real, você paga com base de cálculo no lucro presumido. Ou seja, faturou, você pagou. Aqui nos Estados Unidos, você só paga se tiver lucro. Agora me diz, como é que você vai saber que tem lucro se você não organiza a sua empresa? Como é que você vai saber os seus números se você não tem os relatórios? Como é que você vai saber o que vai no balance ou o que vai no profit and loss? Porque muitas pessoas, pelos Estados Unidos não ter a exigibilidade de, como no Brasil, de para abrir um escritório de contabilidade, ter o CRC. Aqui o CPA, ele só é exigido para determinadas atividades ou para determinados relatórios para assinar. Do contrário, a máxima boa-fé, que é um princípio dos Estados Unidos, ele acredita, se você tira a sua licença de Tax Prepare, se você está fazendo bookkeeper de alguém, ele acredita que você tem capacidade para isso. Mas será que eu realmente tenho capacidade para isso? E se eu não tenho, eu vou atrás ou eu começo a copiar o que um fala, o que outro fala, sem ter entendimento e trazer prejuízo aos meus clientes? Trazer prejuízo a uma família que acabou de chegar nos Estados Unidos e não entende nada de contabilidade, porque o comportamento do Brasil fez faturamento, emite a guia e paga. Não tem nem a prerrogativa, no caso de simples, de fazer um balance e um profit. Já aqui existe. Se a pessoa quiser, ali na publicação 583 do IRS, ele está escrito que tem que se fazer o bookkeep, tem que guardar os recordes. No caso de uma auditoria, se o IRS ele fala assim, olha, eu quero essa transação, eu quero esse suporte, você tem para apresentar? E outra coisa, o empresário, ele tem que ter essa percepção. Ele tem que, eu penso, né, analisando ultimamente, eu falo assim, o empresário ele tem como aprender com a IRS, com a Receita Federal. Como? Qual que é a moeda do IRS para estar fazendo a estrutura física de um país, para estar cuidando num país quando tiver guerra, para estar trazendo saúde? É o imposto. Então, pagar imposto dentro de um planejamento tributário não é algo ruim. Se nós mudarmos a nossa mente de escassez e falar, bom, eu estou pagando imposto, mas eu estou pagando imposto com prazer. Por quê? Porque eu estou dentro de um país onde realmente eu tenho benefícios. Por que eu estou pagando imposto? Porque eu estou tendo lucro.
Eu tenho um lucro que está me fazendo ter uma vida diferenciada. Eu tenho relatórios que eu posso fazer planejamento para aumentar a minha empresa. Qual é a mentalidade de um empresário, do modelo de empresário perfeito? É você crescer cada vez mais. Se tiver que pagar imposto dentro de um planejamento correto, faça. Faça de coração aberto, porque com certeza você estará abençoando a si mesmo, estará abençoando a tua família, estará abençoando o próximo. Como sociedade, olha que coisa linda. Se você analisar, empresário, que você faz parte do crescimento da sociedade e não só olhar de um modo egoísta, nossa, eu vou pagar imposto, eu vou isso e aquilo. Não, eu estou pagando imposto primeiro, porque o meu lucro ele está acontecendo. Eu estou pagando imposto, certo, porque eu estou fazendo planejamento. Eu estou pagando imposto porque eu tenho benefícios no país que eu moro. Eu estou pagando imposto porque eu quero crescer. E para crescer, eu tenho que ter uma lucratividade, que pode ser lucro fiscal ou lucro bruto, isso tem alguns incentivos, mas eu estou contribuindo com o país, eu estou contribuindo com a sociedade. Quando nós mudarmos a nossa mente para analisar o que é bom, o quanto nós contribuímos para nós, para nossa família e para a sociedade, nós seremos abençoados. Porque não adianta querer vir para os Estados Unidos simplesmente para fugir de um país ou para tentar uma vida melhor e não contribuir. Se alguém vai para a tua casa, você vai deixar essa pessoa usufruir de tudo da tua casa sem contribuir com nada? Se nós trouxermos o poder público dentro para a nossa vida privada, ele não faz nada do que aquilo que você teria que fazer dentro da tua empresa. O poder público, ele pega as invoices, que são os impostos, eu coloco invoice, né, ou nota fiscal no Brasil, para poder, que são os impostos, e ele te cobra depois com multa e juros. É uma coisa bem simples, não é dificultoso. Você não precisa entender de contabilidade, você precisa entender de organização. Nós precisamos entender que sempre tem o direito e tem a obrigação. Não existe só direito. E não existe só obrigação. Eu tenho o direito de morar em um país, mas eu tenho que obedecer às leis do país. Quer leis imigratórias, quer leis tributárias. Por quê? Porque se eu estou querendo viver bem, se eu estou querendo ter uma vida diferente nesse país, por que eu tenho que ficar ainda com a mentalidade do Egito? Por que eu tenho que ainda pensar de como eu vivia antes? Tem que mudar? Tem que mudar. Como que era o regime tributário no Brasil? Eu faturava, o contador mandava as guias, né, que hoje é o DAS, e eu pagava, acabou. Tá, isso você fazia todo mês. E aqui, você passa o ano inteiro e não paga $1 de tributo. E aí quando chega no final do ano, é aquela correria, não, é muito caro, eu não quero pagar tudo isso de tributo. E aí eu viro para eles e falo, você só vai pagar imposto em cima daquilo que você vive. Mas como assim? Eu tenho uma empresa. A minha empresa fatura $100 mil por ano. Nesses $100 mil eu tenho os custos que fazem parte para eu manter essa empresa. O que sobra? Eu pago as minhas contas pessoais. Então, você vive com o dinheiro das contas que você tira da empresa como conta pessoal. E é em cima desse valor que você vai pagar imposto. Agora me diz, por que você vai pagar imposto só no final do ano, se você, todo mês, você tem uma vida? Todo mês você tem que pagar aluguel. Todo mês você tem que pagar sua conta de água e de luz. E aí, todo mês, você deveria tirar a taxa do seu imposto para que, quando chegasse no final do ano, você não se surpreendesse. E a cada trimestre, você mandar para o governo aquilo que lhe é devido. Gente, quando nós colocamos e mandamos e pagamos as nossas contas, inclusive para o poder público, são duas coisas praticamente que a gente tem. Eu estou administrando com o poder público de uma sociedade, porque eu estou contribuindo através do meu imposto. Segundo, eu não vou precisar pagar multa e juros. Minha empresa vai estar organizada. Então, eu estou investindo na organização da minha empresa,
através de uma pessoa que tem capacidade de fazer. Muita gente aqui fala assim, QuickBooks, mas o QuickBooks faz tudo, porque faz a transação. O QuickBooks, mesmo com a IA, ele não tem capacidade de fazer tudo. Essa semana, o QuickBooks mandou para um cliente meu uma mensalidade de $450. Por quê? Porque o meu cliente queria aderir à IA do QuickBooks para utilizar. Nada é de graça. Para ele aderir a essa IA, ele tinha que pagar $450 por mês. E ele não pagava isso para mim por mês para eu fazer a empresa dele com grande movimento. Então, assim, a mente de um empresário, ela não pode ser escassa. Se o empresário realmente quer mudar de vida, ele tem que ter a percepção de que ele tem que investir em profissionais, inclusive da área contábil, e principalmente da área contábil, que traz para ele os relatórios, sentar com um profissional durante o ano, eu quero ver meus números. Ser verdadeiro. Quantas contas você tem? Outra coisa que, assim, é uma coisa que, por falta de educação, né, não é educação de um modo pejorativo, mas por falta de conhecimento, porque no Brasil o contador ele é mais uma babysitter, um secretário do cliente, e até a cobrança é diferenciada. No Brasil a gente baseia-se pelo salário mínimo para cobrar o serviço contábil de uma empresa. Aqui, se a gente fosse basear pelo salário mínimo, os escritórios contábeis estariam ricos. Mas não é isso. E tudo bem, porque culturas diferentes, modos operantes diferentes, tudo bem por isso. Mas o papel do empresário aqui é diferente do Brasil. A alta responsabilidade é um dos princípios contábeis que norteia o empresário. O que é alta responsabilidade? Eu, empresário, tenho a responsabilidade de deixar minha empresa organizada. Eu, empresário, tenho a responsabilidade de mandar para o meu tax prepare, para o meu bookkeeper, para o meu contador, os insumos, a matéria-prima para ele trabalhar, que são os extratos, que são como ocorreu todas as transações de compra, de venda, de despesas. E aí o empresário vai saber quanto eu estou lucrando. E aí deste lucro, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho a minha vida pessoal para me manter, então meu lucro é X. Então, eu não estou lucrando o suficiente para viver do modo como eu quero. E aí o empresário, diante dos números, diante do Profit and Loss, diante do balance, vai chegar e vai conversar. Qual que é o regime? Não existe alguma forma, algum regime tributário para nós trabalharmos? E aí o contador ele não vai pensar isso para você. O bookkeeper, o preparador de tax, ele não é obrigado a ficar fazendo análise para você. Isso é um serviço à parte. Então, mas se você tem o teu bookkeeper e você pede o relatório e você faz uma reunião uma vez a cada 2, 3 meses com essa pessoa que está preparando e você vai estar mostrando, está verificando teus números, eu tenho certeza que como empresário, como mente empresarial que você tem, você vai tomar decisões de uma forma clara, onde a luz vai aparecer. Agora imagina você, está tomando decisões de forma sem conhecer seus números, sem saber nada, o que vai acontecer com você? Você pode até crescer, só que chega uma hora que você vai cair. Porque nós estamos na era da IA. O que a IA vai fazer? A IA, que é para o pessoal americano. Ela simplesmente vai fazer match entre números, entre formulários. Agora, se esse match não condiz com o que está nos cofres públicos, quem que é o ônus da prova? É o empresário. Eu tive 3 casos, 2 no final do ano e um agora recente, semana passada. Nesse caso, o último foi da Flórida. Do ano passado, nos 2 últimos meses, onde a IA já estava trabalhando dentro do IRS, ele veio solicitando para 2 clientes meus a penalidade por entregar a declaração de imposto de renda depois do prazo com extensão. O que aconteceu? Eu pedi a extensão, só que a extensão foi em papel. Por quê? Porque o cliente não tinha ainda alguns números. Mandou em papel. E aí veio a resposta, eles aceitaram a extensão. Ato contínuo, depois o IRS veio cobrando. Olha, você está me devendo $450, mais multa e juros, porque você não entregou no prazo.
Quando veio, eu preparei a carta mostrando que tinha extensão, mostrando o aceite deles da extensão. O que o IRS fez? Devolveu o dinheiro, não só da multa, né, que eles tinham cobrado de 450, mas corrigido com multa e juros. Por quê? Porque eu tinha como provar. A empresa estava organizada. E se é o contrário? Você ia jogar no lixo. Não só os 450, mas multa e juros. E é o que a IA está fazendo. Este mês agora de janeiro, uma cliente mandou o Sales Taxes para a Flórida. E o Sales Taxes, ela pagou no dia 20, último dia. Daí, a Flórida mandou uma cobrança dizendo que ela não podia se aproveitar de um benefício de $30 que eles dão para diminuir nos seus taxes, porque ela pagou em atraso e ainda estava cobrando multa e juros sobre esses dias que, supõe-se, entrou nos cofres públicos dia 23, saiu da conta dela dia 20. Então, do dia 20 ao 23, a Flórida está cobrando, porque a IA só detectou no dia 23. Só que o pagamento saiu da conta dela do dia 20, data em que o próprio departamento da Flórida fala, este é o due date, ou seja, a última data que você tem que pagar. Eu pago dia 20. Se houve uma tardia entre o banco dela e o banco da Flórida, isso não é problema do cliente. Então, o cliente tinha o comprovante que saiu o dinheiro dela no dia 20 de janeiro, então fez a carta, mandou-se a carta para que eles pudessem fazer a reconciliação. Isso se chama reconciliação. Só que é visto nesse trâmite que a reconciliação foi feita por máquina, por uma IA. E a reconciliação da cliente foi feita por um ser humano, que faz uma contabilidade certa, que faz uma reconciliação certa. Olha a diferença. A máquina nunca vai substituir o ser humano. Vai ajudar. Ela ajuda bastante, acelera, mas ela nunca vai substituir. Então nunca queira substituir um bookkeeper, um imposto por uma IA, porque você vai ter problemas e você vai acabar pagando coisas que não devia. O ônus da prova é do poder privado e não do público. Então, voltando ao assunto de contabilidade, ela não precisa, você empresário, você não precisa ser um técnico contábil. Você não precisa saber natureza devedora e credora. Você não precisa saber que o teu veículo que você comprou, ele figura no balance. Ele não entra como uma despesa. A menos que você queira. Eu já tive clientes que ligam, mas eu pago a mensalidade do veículo todo mês. E aí eu falo para ela, você ainda tem esse bem? Tenho. Então você tem um investimento ainda. O que você paga é uma dívida. Não é, o dinheiro sai do caixa, mas ele é uma dívida. Esse tem a prerrogativa de fazer a depreciação, que é o que muitas pessoas falam. Compra um carro, até o Trump, ele estendeu o benefício, eu comprei um carro por 100 mil, estou com lucro alto, aí neste ano que eu comprei, eu posso considerar esse 100% como dedução, senão eu vou considerando ano a ano. Então, são coisas diferentes, mas são coisas contábeis. Quer saber? Vocês querem conhecer como funciona? Não tem problema. Pergunta. Se o seu contador não souber responder, aí olha, é melhor você mudar de contador. Porque se um contador não entende o que é depreciação, o que é bônus depreciation, e por que ele está fazendo isso ou com aquilo, mas também se ele explicar uma, duas vezes, vocês têm que entender ou guardar ou salvar, porque também se vocês quiserem aula de contabilidade, aí tem que pagar um preço diferenciado, né? Porque todo profissional, todo trabalhador é justo, é digno da sua profissão. Foi um vídeo, né? Eu não sei nem quanto tempo está esse vídeo, mas é um vídeo que eu quis fazer para dentro do canal mostrar de onde eu vim, qual é a minha expertise, quanto tempo eu tenho experiência, que esse ano agora em 2026, em fevereiro, agora em fevereiro, fazem 47 anos, quando eu comecei a trabalhar na área contábil. Nossa, tudo isso de tempo? Caraca. Meu Deus do céu, porque eu vou fazer 58, eu tinha 44 anos, que eu estou na área contábil, depois direito tributário, área empresarial, foi a partir dos 23 anos, e aqui nos Estados Unidos, eu estou desde 2000
2014 como empresária, em 2017 voltei para a área contábil e estou até hoje. Amo a área contábil, amo a área empresarial, amo estudar e compartilhar, e eu estou sempre aprendendo, porque ninguém sabe 100%. Porque no dia que a gente souber 100%, a gente não precisa estar na terra. A gente vai para a glória com o Senhor. Porque a perfeição é você aprimorar e fazer o que é correto, o que é lícito cada dia. Cada dia que você descobre uma coisa nova, cada dia que você sabe alguma coisa nova, você vai se aperfeiçoando naquilo que você era no dia anterior. E tem uma outra coisa que é importantíssimo. Não pense que você é melhor ou se compare ao vizinho do lado, ou comente que esse escritório contábil ou essa pessoa é ruim. Guarde, não teve experiência boa, guarde para você. Não denigra a imagem de ninguém, porque empresários, vocês não conhecem a área contábil. E se vocês querem um contador que seja secretário e babysitter, vocês têm que pagar por isso. O contador, ele foi feito para fazer o trabalho contábil e não para ficar sendo a secretária, de ficar lembrando N coisas. E tudo bem, se vocês querem que um contador faça isso, chega para o seu contador, chega para o seu preparador, chega para o seu CPA, olha, eu vou precisar desse tipo de serviço. Para quê? Porque eu não tenho condições. Agora, do mesmo modo que você, um profissional da área de construção, um profissional da área que faz projetos, quando você tem um serviço a mais a fazer, eu tenho certeza, um eletricista, qualquer coisa a mais que tem que fazer, tem que ser cobrado. Óbvio que tem um plus, tem algumas coisas. Agora, achar que o contador também é o seu empregado e que ele tem que fazer aquilo que você pede e paga o serviço só de bookkeeping para isso, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Vamos entender qual é a obrigação e qual é o direito que cada qual tem dentro desse polo, desse acordo. Eu vejo muito aqui, e assim, a falta de harmonia e a falta de respeito entre profissionais. Porque se eu não respeito o profissional que está em parceria comigo, eu também não vou querer exigir respeito. E o que é respeitar? Olha, essa atividade eu vou pagar por essa. Se precisar de mais, pague por mais. Porque do mesmo jeito que você vai querer que os teus serviços sejam valorizados, um bookkeeper, um contador, um preparador também quer. Eu defendo muito os preparadores, os escritórios de contabilidade, sim, porque eu defendo, porque não é uma área, você é responsável para fazer a informação entre o fisco e entre o teu cliente. O bom contador de verdade, ele sabe dizer não para o cliente. Não é porque ele é arrogante ou porque ele pensa alguma coisa mais mal, mas é para prevenir o cliente. É como se fosse uma mãe que diz não para o filho porque sabe que vai sofrer de novo. Agora cabe ao cliente aceitar ou não essa prerrogativa. Espero que esse vídeo venha a trazer uma mentalidade diferente para você que é empresário, principalmente o empresário imigrante aqui nos Estados Unidos. Se você não tem condições no início, que você sente com o seu contador, com o seu preparador e fale: como é que eu posso fazer? Quais são as minhas obrigações? Como eu devo me portar para ter uma vida bem-sucedida? Lembre-se, o tempo passa para todo mundo. E você hoje tem uma empresa, se você não cresce essa empresa um dia morre e a tua saúde física também morre. Você quer ser um Bill Gates, você quer ser um dono da Amazon, ou você quer continuar naquela garaginha, naquele home office, usando a tua força física para trabalhar, sem planejar o futuro? Qual que é o objetivo da tua vida? De você ter saído de um país onde você falava a língua, onde você tinha até certa comunidade e vir para o outro país. É para fazer o que não é correto? É para não crescer? O que você, empresário, ou eu, como empresária, como contábil, quero fazer da minha vida? Eu quero deixar algum legado? Eu quero usufruir uma vida plena e abundante?
E vai um recado aqui para os cristãos, que como cristã, eu acho muito válido o que eu vou falar agora. Cristãos, antes de respeitar os governantes da terra, você tem obrigação. Você leva o nome do Senhor Jesus. Não é facultativo. Você tem obrigação de cumprir o que diz a palavra de Deus. E se você não sabe, vai ler a Bíblia. Porque Deus abençoa aqueles que obedecem à palavra de Deus. E um dos preceitos de um cristão é respeitar a hierarquia, é respeitar os governantes. Não sabe fazer? Procura quem sabe. Procura como fazer. A ideia é depois fazer lives para tirar dúvidas. Porque ninguém nasce sabendo. A negligência é que faz com que o pecado aconteça. Então, por negligência ou imprudência, você, cristão, não fique alegando a própria torpeza. A lei é pública. Eu não estou falando nada aqui como um text adverso ou qualquer coisa. Eu estou mencionando o que está na lei, está lá no site do IRS. A publicação 583, se vocês puderem, leiam capa a capa. Ali fala sobre o suporte, ali fala sobre a necessidade do bookkeeping. Gente, vocês são cristãos, olha só que vergonha. Se alguém chegar e falar assim, olha lá o crente, não cumpre nem as obrigações. Imagine você ser auditado e levar uma multa absurda porque você não cumpre o básico. Porque você simplesmente acha que com uma certa planilha que muitas pessoas pedem para fazer o imposto de renda, está suficiente. Desde quando o empresário tem a condição de mostrar um mundo contábil através de uma planilha? Eu tive que fazer bookkeeping de 2021 porque a Flórida exigiu. Sabe por quê? Porque o cliente ele nunca fez bookkeeping, nunca tinha feito bookkeeping. O contador dele, né, ele sempre pedia planilha em Excel. Agora onde está? E os 1099, que terminou agora a primeira parte, em janeiro? Todo mês, onde tem a contabilidade, é pedido o 1099. Gente, como é que você vai organizar uma empresa? Se você, na hora de pegar um prestador de serviço, você não pega nem o cadastro dele, você não quer nem saber para quem que você está pagando, para quem que você não está pagando. Você tem que prestar conta, a tua empresa tem que estar impecável, tem que estar organizada. Afinal de contas, vocês querem crescer ou vocês querem ficar no mesmo? Se você presta serviço para a Amazon ou para empresas grandes, no ato eles mandam o W9 e você tem que preencher. Caso contrário, se eles não têm um cadastro, se eles não sabem com quem eles estão lidando, eles não fazem nenhuma negociação. E por que que nós, como empresa pequena, temos que fazer diferente? Vamos aprender com os grandes. Queremos ser grande? Vamos aprender com o grande. Vamos organizar, fazer ficha de cadastro. Prestou serviço? Me dá o W9. E não é só para quem é subcontractor. Existem nuances que o empresário ele tem que cumprir. E tem cliente que você manda todo mês, eu sei, mas não dá tempo. Gente, se o contador fosse algum americano renomado e ele pedisse, eu garanto que vocês iam fazer. Então, essa distinção de quem está de um lado e quem está do outro não pode ser discriminada. Eu falo isso porque tem clientes que eu mando, porque os clientes que eu faço o bookkeeping mensal, eu já mando, eu já peço W9. Eu tenho uma cliente, assim, que eu vou falar o nome dela aqui. Ela é aquela cliente, assim, que eu tenho orgulho. Ela me manda até antecipado o W9, nós já estamos, acho que uns 4 anos juntos, e eu já sempre falei para ela, prestou serviço jurídico ou física, já pega o W9. Ela já me manda, se ela paga uma comissão, se ela paga um advogado, tudo em relação à empresa, ela já me manda o W9. Agora tem cliente que eu mando todo mês, aí quando chega no meio de janeiro é aquela loucura. Você não me mandou, você tem que mandar isso e aquilo. E aí, o tempo que eu gasto todo mês solicitando, mais o tempo que eu gasto em janeiro, mais o tempo que eu gasto para fazer o cadastro do W9, tem que ser cobrado. E tem gente que não quer pagar. Porque acha que eu vivo de brisa, ou que outros contadores vivem de brisa. Onde está a valorização? Eu tenho que valorizar
para ser valorizado. E se eu não for valorizado, eu tenho a prerrogativa de dizer não, você não vai andar comigo, você não é meu parceiro. Por quê? Porque você só vê o seu lado. Quando o empresário é egoísta, ele não cresce. Quando o empresário ele é desorganizado, ele cresce, ele pode até crescer até determinado ponto, depois se perde. Então, vamos respeitar a parceria, não só do contador, como quem faz a parte de vídeo, como todas as profissões que estão entrelaçadas para que essa empresa cresça, porque uma empresa forte, uma empresa sedimentada, ela traz benefício para você, para sua família, para o cliente, para o fornecedor, enfim, para a sociedade. E o cristão que não cumpre os preceitos de Deus, ele conhece muito a lei do Senhor, que o legado dele vai sofrer prejuízo, a descendência dele vai sofrer prejuízo daquilo que ele não está cumprindo. É lei espiritual. E a física também não é diferente. Você colhe aquilo que planta. Então que nós possamos ter a consciência de sermos pessoas que cumprem a legislação do Senhor, que cumprem a legislação do governante onde nós estamos. E assim nós viveremos uma vida plena e abundante em qualquer lugar do mundo que estejamos, porque aquele que prometeu que cuidaríamos de nós, ele continua, só que ele não pode fazer aquilo que está em ilicitude, porque ele está, inclusive, ele respeita as leis que ele dá. Que vocês possam aproveitar esse vídeo, que vocês tiverem algum outro questionamento, e mesmo que eu não souber, porque como eu te falei, eu não sei de tudo, mas eu sei pesquisar, eu sei aonde pesquisar, e se não tiver base legal, eu não te apresento. Meu nome é Maria Josefa da Silva Gáudio, as pessoas me conhecem por Jo, ou os hispanos e americanos me chamam de Maria. Seja bem-vindo ao canal e que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus.